Olá, pessoal. Eu sou Márcia Koch e estes são os Gaps que Curam. Hoje falaremos dos 2 dias importantíssimos dessa semana. Hoje, domingo, dia 25 de janeiro de 2026, e segunda-feira, 26 de janeiro de 2026. Sejam todos muito bem-vindos e vamos às orientações astrológicas, numerológicas e do tarô para essa semana. Olá, pessoal, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e estreando uma nova etapa no nosso canal para a orientação de cada um de nós para a nossa semana e trazendo um pouquinho de alento aos nossos corações e entender o que vai acontecer. Bom, pessoal, eu já começo dizendo para vocês que nós estamos numa semana um tanto quanto energética de todas as maneiras. Hoje nós estamos finalizando uma lua nova. Amanhã ela entra na fase crescente. E por que tudo isso é muito importante, né? Porque quando você consegue olhar globalmente, e quando eu falo globalmente, eu não estou falando do globo do nosso planeta Terra, globalmente de forma numerológica, entende o que os números nos trazem e qual é a energia daquele dia. Você consegue também dar uma olhadinha de forma astrológica, entender que a fase da Lua e o signo a qual a Lua está transitando também vai influenciar. Se a Lua influencia em todas as marés, nos nascimentos, em N coisas, nos ciclos das mulheres, vai influenciar todos os demais ciclos. Então, hoje, às 3h05 da tarde, nós iniciamos a última fase da lua nova no signo de Touro. E por que isso é importante para nós, para vocês saberem o porquê isso é importante, pessoal? O importante é o seguinte, quando nós falamos de Touro, nós estamos falando de aterramento, de materialização, trazer do plano das ideias para a materialidade. Estamos falando de materialidade financeira também. E numa lua nova, a lua nova ela traz várias possibilidades de aprendizados, entendimentos, esclarecimentos para que possamos fazer os nossos trânsitos energéticos ali. E o que acontece? Quem está acompanhando as redes sociais também, indiferente aqui, ninguém está falando de partido político, de nada, mas das notícias que rolam nas redes, né? Sabemos que o deputado Nicolas Ferreira iniciou uma caminhada numa lua nova, energia de começo, né? Apesar que a lua nova, ela sempre vai falar para a gente, vai devagar, toma aquele fôlego para começar algo novo, mas dentro da sua jornada. E eu só me atentei hoje porque 25 de janeiro, aniversário de São Paulo, e me atentei porque eu falei, nossa, amanhã é dia 26, temos uma sincronicidade. E comecei a fazer contas, fui ver lua, fazer uma coisa e outra, e fez toda a ligação e fez todo o sentido. Sabemos que o deputado, ele é evangélico, então eu acho muito difícil ele ser orientado por astrólogos, numerólogos, tarólogos e quaisquer outras coisas, a não ser o Divino Espírito Santo, Deus e todos os mentores que eu tenho certeza que ao lado dele estão. Porém, fazendo essa observação mística, astrológica, numerológica e também com as coisas do tarô, nós entendemos que hoje, dia 25, é um dia de número 9. E o que é o 9 para nós nesse dia? Nós estamos no dia 25 de 2026, onde o 9, se a gente for associar a carta do tarô, nós vamos lembrar do eremita. O eremita é aquele que está com aquela lanterninha, é um sábio. A iluminação de toda a carta é um azul mais fechado, mais escuro, onde leva a introspecção, o olhar para dentro e também fazer aquelas limpezas do que não serve mais. É o sábio, o eremita, 9, mostrando o caminho, iluminando com a sua lanterninha este caminho, esta jornada. E foi muito interessante que eu comecei a fazer as análises
e voltando à caminhada, estava previsto para ele chegar ao meio-dia num determinado lugar de Brasília. Ao meio-dia, ainda nós estaríamos na lua nova em Áries. Eu falei, minha Nossa Senhora, vão tocar fogo no parquinho. Porque quem é Áries? Áries é o fogo inicial. Áries é aquele que, na hora de iniciar o churrasco, eu preciso de uma chama inicial. Áries é esta chama que ela vem com tudo, ela vem com força, ela inicia, ela faz, ela acontece, e depois ela passa o bastão para o outro signo de fogo, que é Leão. Leão é pleno, mantém todo o fogo na mesma proporção, equilibra, é harmônico. Leão é pleno. Só que Leão não faz parte desta semana, nem da semana que passou aqui, com relação à nossa análise. Eu estou falando do dia de hoje. E aí, eu, acompanhando algumas coisas, vi que o negócio foi adiando os horários. E aí eu falo que nada é por um acaso, né? A espiritualidade sabe realmente o que faz. Então, para não tocar fogo no parquinho, e quando eu falo tocar fogo, não é fazer nenhum tipo de revolução, nada desse tipo de coisa. É energeticamente tudo estar propício para esta situação. Acontecer qualquer coisa ali que degringolasse. E aí tudo foi conduzido para que às 3 horas da tarde todos estivessem chegando ali. 3 horas da tarde, Touro, lua nova, materialização, número 9 do dia 25, eremita. E o que isso representa? Vazio, fértil, uma retratação, sementes do invisível, que ou seja, que eles estavam ali, intenções ainda não reveladas, né? O eremita, intenções não reveladas, mais fechadinho, silêncio estratégico, vamos concordar que é, fazendo uma análise desse período e do dia de hoje, e olhando aqui na minha colinha, a lua nova não pede manifestação pública, diferente do que foi feito. Ele pede recolhimento, decisão interna e intenção clara. De uma certa forma, por mais que teve esse vucu-vucu, etc e tal, não foi um blá, simplesmente foi assim, fez a caminhada, como os monges estão caminhando lá nos Estados Unidos, né? Até que a caminhada deles é de 3.400 quilômetros, se eu não me engano, pela paz. Quem não está acompanhando, entra nas redes que vocês vão ver os monges budistas, e está emocionante a caminhada deles, viu? Já passaram por vários estados, e o foco deles, Washington, D.C. Parênteses fechado, quando a gente fala desse recolhimento, o que aconteceu? Eles chegaram lá, cumprimentou todo mundo, agradeceu, fez uma oração e tchau, pessoal. Foi simplesmente isso. Cada um para suas casas. Mas energeticamente, o recado foi dado. Energeticamente, as energias, para quem acompanhou e sente a espiritualidade, indiferente de qualquer, de novo, nada é vídeo político aqui, mas indiferente de qualquer coisa, nós temos que convir que uma população, imagina um estádio de futebol quando grita gol, aquilo arrepia, imagina um monte de pessoas quando está proferindo uma oração e diz um amém com o coração. Gente, está tudo propício para isso. E aí, o que vai acontecendo? Quando a gente está falando desses encerramentos, dessa revisão profunda, a gente tem uma luz que guia, que não aparece. É a luz do eremita. É o eremita olhando para dentro dele, aquela posição introspectiva, para baixo, com uma lanterninha aqui. E qual que seria esta frase do eremita? Algo termina dentro antes de qualquer gesto fora. Olha que frase interessante. Algo termina dentro antes de qualquer gesto fora. Ou seja, não é chegar para resolver. Vamos trazer para o nosso dia a dia, né? Trazendo para o dia de hoje. Hoje é um dia de introspecção. Hoje é um dia desse acerenar, desse acolher a si mesmo para que você amanhã tome as devidas iniciativas. Afinal de contas, se hoje é 9, amanhã é 1. E eu já vou falar já deste 1 especial do início da semana, da segunda-feira. Então, ainda falando de hoje, o que a gente tem?
essa transição que ocorreu por volta das 15 horas entre o signo de Áries e Touro. Mas, Márcia, por que isso? Porque a Lua vai caminhando no ciclo de 28 dias dela em todos os signos dos zodíacos. Ela fica no máximo 2 dias em cada signo, 1 dia e meio, 2 dias em cada signo, para que realmente tudo tenha aquela sua energia, aquela impulsividade. Vocês podem notar, tem dias mais amenos, tem dias mais impulsivos, tem dias mentais, signos de ar, tem dias mais emocionais, signos de água, tem dias mais materiais, aterradores, os signos de terra, e tem aqueles dias que a gente bota para quebrar, que são os signos de fogo. Então, é o ciclo que a Lua faz que mexe com a gente também. Então, se você olhar para dentro de você, você vai entender que hoje é esse dia. E aqui o fogo, na verdade, esse Áries, fazendo a transição de Áries para Touro, ele deu aquela acalmada. Esse fogo todo é como se ele estivesse passando bastão, não para Leão, para manter pleno fogo, mas para a terra. A terra nutre o fogo, porque a terra você tem madeira. Falando lá da parte toda da medicina tradicional chinesa, mas não é o assunto de hoje. Então, o que vai acontecer? Essa madeira, essa terra vai fazer esse ciclo. E qual é a leitura simbólica que a gente tem do dia de hoje? Decisões são tomadas internamente. Todo mundo, muitas pessoas, hoje eu, você, não importa qual o assunto, deve ter tomado decisões internas. Até uma decisão de falar, vou maratonar uma série. É uma decisão. A forte carga emocional e instintiva. Hoje o dia está propício para isso, e ele não terminou ainda. Então ainda está nessa energia. O ego agir, o nosso ego quer agir, mas o tempo não é de agir, é de acalmar. Ação precipitada gera desgaste. Hoje não é dia, hoje é dia de finalização. Número 9, olha a soma do dia, 9. Então, o guerreiro fica em silêncio. Simples assim. É assim que a gente funciona com as nossas energias para o dia de hoje. E Touro, quando ele está numa lua nova, entrando num signo de terra, o que ele fala? E fica até amanhã na lua crescente. Deixa eu só confirmar aqui uma coisinha, que é isso mesmo. Ele fica até amanhã na lua em Touro. Então, olha a mudança que Touro faz. Ele traz as energias da lua nova, ele passa o bastão para o novo signo de Touro, que vai entrar na lua crescente nesse mesmo aterramento. E olha assim, aqui, olha só. Aqui acontece uma virada silenciosa e muito importante. Touro na lua nova. Definições de valores, escolha do que merece ser sustentado, segurança, território, base material e moral. Pergunta, as perguntas que eu quero, isso é Áries, para a pergunta de isso vale a pena, isso é Touro. Então, nós saímos da energia de eu quero para a energia de será que isso vale a pena? Será que eu devo fazer isso? Será que está no momento? Então, o que a gente tem de simbolismo ainda nesse finalzinho do dia de hoje, com a lua nova, essa impulsividade dessas avaliações, o que nasceu como instinto começa a buscar raiz, sabe? O instinto lá da lua nova em Áries está buscando essa raiz, Touro, decide que fica e o que não fica, e encerra este número 9, essa vontade. O valor de Touro vai abrir uma nova jornada, um novo caminho. E aí nós finalizamos dizendo o seguinte: nada aqui é sobre palco, nada é sobre você chamar atenção, tudo é sobre decisão íntima, ética e valor pessoal e coletivo. O mundo pode parecer agitado, mas o céu pede silêncio estratégico. Ou seja, nós estamos saindo da lua nova em Touro, materializando, enraizando, para, na lua crescente, ainda abrir esses novos espaços, que começa amanhã. E o que diz essa lua crescente, que começa a 1h47, nessa madrugada, nessa virada de noite da segunda-feira, e nós temos um dia maravilhoso, 26/1/2026. Ai, Márcia, é dia de portal.
Gente, sinceramente, eu acho que o portal abre-se todos os dias conforme a sua intenção e aquilo que você vai manipular energeticamente. Mas, como muitos fizeram uma brincadeirinha, e isso pegou, sempre que houver números sincrônicos, é portal. Portal 1 do 1, 2 do 2, 26 do 1 de 26, vai ter o 26 do 2 de 26 até o final do ano. Então, sim, haverão dias de intensa energia. E a soma do dia é o 1. Quem é o 1? O 1 no tarô, ele é o mago, o empreendedor. O 1, o que é na numerologia? É o início. Nós estamos no ano 1, só 2026 já soma o 1. Então, o que nós estamos fazendo nessa nossa jornada? Começando, e ainda quando eu trago uma lua crescente que fala assim, ação inicial, movimento gradual, primeiros passos, ajustes necessários. Não é explosão, o fogo que explode, que início, é construção. Então, eu estou no momento de construção desta nova etapa, desta nova fase, expandindo, crescendo, trazendo novas possibilidades. O céu agora entra numa perfeita sintonia. O mago, o que vai falar? Ele vai falar desse início consciente, você estar consciente dessa ação que você pode iniciar com intenção, sempre com intenção, esse direcionamento, essa autoridade, essa autoria. Então, o que você encerrou hoje, o que encerra hoje, amanhã você dá um novo impulso, aproveitando que é segunda-feira e já começa com toda essa energia. E aí, o que a gente tem neste dia de segunda-feira, que também é muito importante na parte da astrologia. Nós começamos amanhã com o ano com a entrada de Plutão, que ficará até 2032, fazendo esse ciclo e trazendo essas novas energias. Mas Plutão em Touro, em Aquário, em todos os signos dos zodíacos que ele vai percorrer até 2032, é assunto para um outro vídeo. Então, só para vocês entenderem a importância deste dia de segunda-feira, amanhã, dia 26. É uma solidificação, é uma nova oportunidade de início. E ela vai favorecer o quê esse dia? Início de projetos com base real. Aquilo que você realmente deseja, que você quer fazer. Estruturação de narrativas. Que narrativas são essas? Você vai começar um novo negócio, você vai vender um produto. Como você vai vender? Qual é a história que você vai contar para o seu cliente a respeito daquele produto e convencê-lo que ele deve investir neste seu novo produto. É a sua narrativa, é a sua forma de você trazer e vender o seu peixe. Decisões práticas. Não tem aquela coisa, será que vou, será que fico? Praticidade, agilidade. Vamos para cima e resolve o que você tem que resolver. Ações que buscam permanência. Por quê? A energia do mago, ele não vai procrastinar, ele vai falar, tira esse traseiro da cadeira e vamos embora fazer o que tem que fazer. Ah, mas e se eu errar? Será que tá bom isso que eu quero fazer? Será que não é melhor? Cuidado com o perfeccionismo. Cuidado com coisas que não são muito legais. E aí o que ele fala? Aqui não se começa por impulso, começa-se pelo que tem valor e sustentação. É o que você tem. Você tem valor e sustentação? É isso que você vai fazer. Qual que é a parte emocional desse dia 26, tão importante, astrologicamente, numerologicamente, no tarô e todas as energias favoráveis? Menos reatividade. Pegando o nosso exemplo inicial de uma marcha, de uma caminhada, não é para chegar e começar um embate, é um plantio. Touro plantou e vai colher como toda semente. Você planta, uma hora você colhe. Então, emoções mais estáveis, menos reatividade, mais pragmatismo, firmeza silenciosa, ou seja, estou aqui trazendo um novo produto, um novo serviço, estou aqui fazendo o meu business, é isso que eu estou mostrando. E coletivamente, o que esse dia 26 nos diz com relação à lua crescente em Touro? Tentativa de consolidar decisões tomadas em silêncio. Feche sua boca, faça as coisas que você tiver que fazer em silêncio. Diga o que você tiver que dizer, o mínimo necessário.
Não saia colocando para todo mundo todas as informações, todas as ações, somente o necessário. Esse início trará novos caminhos, construção de identidade baseada em valores, ou seja, é algo que você realmente quer, é fixo, é algo que você vai fazer e busca por legitimidade e continuidade. Não é simplesmente para começar por começar, é que tem uma continuidade. Touro cobra coerência. Você precisa ser coerente naquilo que você quer fazer. Se você quer aterrar, materializar algo, tem que ter coerência. O que não tem base cai com o tempo. Então, por isso, você precisa se fortalecer. E aí, fazendo um resumo geral de tudo isso, né? Só para a gente entender e finalizar aqui as nossas orientações. 25, hoje, dia 9, na soma geral do dia, lua nova, algo que termina por dentro, uma decisão tomada em silêncio. Tome suas decisões em silêncio, finalize esse ciclo, essas coisas todas. 26 do 1, segunda-feira, amanhã, lua crescente, primeiro dia da lua crescente, em touro. O que foi decidido começa a ser colocado no mundo, devagar, com base, com intenção. Lembre-se disso. Devagar, com base, com intenção, você chega longe. Um passo de cada vez. É a passagem do encerramento à autoria, do silêncio à construção e da consciência à ação concreta. Olha o quanto é importante e ninguém, nem todo mundo dá atenção. Ah, isso é coisa de maluco, isso é coisa de tarólogo, numerólogo, astrólogo, um monte de coisa. Mas eu vou contar para vocês, pessoal. Ninguém lançou o iPhone num dia qualquer. Vai ver os dias que o iPhone foi lançado, os dias que a Meta lançou os seus novos produtos. Eles consultam, sim, a astrologia. Afinal de contas, o nosso mapa astrológico é o nosso manual de instruções. Todos deveríamos ter o nosso mapa astrológico na mão. O natal, o anual e de todas as demais predições. Isso são cenas do próximo capítulo. E aí, para finalizar, qual é a frase? Primeiro eu encerro, depois eu escolho, então eu começo. Ou seja, fazendo isso, você consegue entender a verdade, os ciclos, as ideologias se esgotam. Cada indivíduo é chamado para olhar para si. Ou seja, tudo tem começo, meio e fim. Tudo tem um ciclo. Não há dor ou não há mal que perdure, não há bem que não se acabe. Tudo tem o seu propósito. A gente tem que ter estruturas básicas, fortes, e o dia de fazer tudo aquilo que é necessário. Se vocês quiserem sempre olhar para vocês, deem uma olhada todos os domingos aqui no nosso canal, porque eu vou trazer, além dos estudos às 20 horas, que nós temos ao vivo todos os domingos, vídeos como esse. Uma hora falando de astrologia, tarô, numerologia, dicas para a semana. Outros eu vou trazer pontos fixos, só numerologia, só tarô, só astrologia. E para finalizar, para vocês entenderem também essa semana, nós temos algumas coisas a mais que serão interessantíssimas aqui. Então, fechando. Quarta-feira e quinta são 2 dias que nós vamos estar com a lua crescente em Gêmeos. Gêmeos, signo de ar, tanto quanto aquário, né? Então, aquário está no seu momento de aniversário, de transição, de energias, e a lua rege exatamente esse mental. Então, pode ser que a gente esteja com um pouquinho com a mente avoada, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, um pouquinho de ansiedade. Relaxa, toma um chá, acalma teu coração. Já no dia 29 e 30, nós estaremos na lua crescente em Câncer, ou seja, as emoções podem estar à flor da pele, como elas podem estar mais amena, mais emotivas realmente. Então, o emocional vai ser colocado muito em xeque. Então, faça as coisas que você precisa fazer com calma, tranquilidade, cuidado com o emocional. E se tiver que assinar papéis, documentos, olhe bem, não vá pelo impulso das emoções.
Não vá fazer algo que depois você vai se arrepender. Se for o caso, espera mais uns dias. Afinal de contas, a Lua vai entrar em Leão já no sábado. E ainda ela começa numa fase que também nós vamos ver no começo dos próximos dias para entender como vai funcionar o mês de fevereiro. Afinal de contas, nós temos bastante coisa de aprendizado para trazer aqui nos nossos gaps. Se você gostou, deixa seu like, comenta, faz um comentário aqui que ajuda muito o canal. Se você gostou desse tipo de conteúdo, também coloca aqui e se fez sentido para você. E se isso vai te ajudar na sua jornada dessa semana. Afinal de contas, conhecimento é poder, e poder liberta. Fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade. Beijo no coração. Tchau, pessoal.